Começar fazendo uma abertura com esse livro, Episódios Diários, da mentora Joana de Ângeles. O capítulo é de número 20, intitulado Programa Evolutivo. E vamos lá. Diz assim: o delinquente primário, diante das leis humanas, não raro tem o direito de responder ao processo em clima de liberdade e, mesmo quando condenado, faz jus a vários recursos que lhe amenizam a pena. O criminoso renitente pela circunstância da conduta encontra-se incurso nas penalidades severas e experimentará o isolamento e educandário de segurança, não fruindo de maior consideração. Assim também ocorre com o espírito. Quando seus erros e delitos são de pequena monta, reencarna-se sob provações reparadoras, enfrentando as disciplinas que a reeducação que o reeducarão, para depois gozar de paz e de liberdade. Os cálcetas e impedernidos, os refratários ao amor e os que se arrojaram aos despenhadeiros do suicídio, do homicídio, recomeçam na terra, encarcerados nas expiações lenificadoras. A provação é oportunidade para o espírito renovar-se. A expiação constitui-lhe corretivo severo. Provado, o espírito se sente estimulado a conquistas novas, enquanto resgata os débitos anteriores. Expiando, recupera-se e aprende sem outra alternativa, enjaulado no processo de depuração. A provação é solicitada, a expiação é imposta. Na primeira, há liberdade de ação. Na segunda, desaparece a livre opção ante o impositivo estabelecido. Sobre provas ou expiações, estás colocado no dispositivo da evolução de que necessitas e que é melhor para o teu progresso. Aplica a razão e os sentimentos lúcidos nesse programa evolutivo e ergue-te da posição em que te encontres, alcançando o triunfo da tua reencarnação. Muito bem a todos. Nós hoje estamos usando um programa diferente, então eu nem sempre vou saber exatamente quem é que está falando comigo, porque tem alguma coisa nas minhas configurações estão um pouco modificadas. Mas boa noite a todos, vamos agora à nossa prece para a gente dar início à nossa conversa, reflexão. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, Jesus, o Mestre querido, o amigo incondicional, aos nossos mentores, aos mentores da Casa de Ismael, aos mentores do Movimento Espírita Petropolitano, do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, a nossa gratidão pela presença, pela proteção, enfim, pelo amparo sempre dirigido a todos nós, principalmente nos nossos momentos de expiações e de provas. Gratidão por aqui estarmos unidos em pensamento e também em sentimentos de amor esta noite, e que essa nossa pequena prece, Senhor, ela possa unir-se a tantas outras que são feitas nesse planeta e envolver esse planeta num clima de amor, de paz e de fraternidade universal. Gratidão por tudo, pela oportunidade de termos conhecido a doutrina espírita, por a oportunidade deste trabalho, pela reencarnação, e que essa paz e esse amor prossiga entre nós, hoje, agora e sempre. Gratidão. Bom, boa noite a todos que estão chegando. A nossa conversa, gente, dessa noite, ela vai ser uma conversa um pouco mais técnica, mas eu vou procurar desenvolvê-la da melhor forma que for possível, ok? Então, a nossa conversa dessa noite, ela tem como título Noções de Perispírito. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o perispírito
E qualquer dúvida que ficar, ou mesmo que vocês tiverem, eu peço que vocês deixem aí nos comentários e depois, ao término da nossa conversa dessa noite, ou se não der tempo de eu responder ainda agora, durante a palestra, eu terei imenso prazer de respondê-los por escrito, bem como enviá-los as referências bibliográficas, ok? Então vamos lá, gente. Noções de perispírito. Para a gente falar um pouco de perispírito, é de suma importância nós entendermos a questão de número 27 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta para a espiritualidade amiga e superior se o universo, existe no universo dois elementos gerais, que seria a matéria e o espírito. E a espiritualidade superior nos responde que sim, e acima de todos esses elementos gerais do universo, está Deus, que é o Criador de todas essas coisas, de todas as coisas que nós temos a capacidade de compreender e até das coisas que nós ainda não conseguimos abranger. Então, Deus, Espírito e matéria, para a doutrina dos Espíritos, ela faz parte de uma trindade universal. O que significa isso? Que para todo lugar do universo que eu me deslocar, eu sempre terei essa presença trina, Deus, Espírito e matéria. E aí outra coisa de suma importância para nós realizarmos o nosso entendimento dessa noite é que nós acreditamos no Espírito e na matéria, mas a nossa ciência oficial, ela não acredita nem em Deus e nem em espíritos. Então nós precisamos ter essa compreensão. Nós caminhamos em sentidos um pouco diferentes ainda, porque para a nossa ciência não há crença nenhuma de que Deus é criador do universo, nem tampouco que há espíritos. Para a ciência, a matéria, ela é causa e efeito de tudo o que existe. Para nós não. Nós sabemos que nós temos uma causa primária ou uma causa primeira, que é Deus, que é o Criador de todas essas coisas. E nós sabemos também que quando ocorre um efeito inteligente, nós sabemos por Allan Kardec que há de ter, né, uma causa inteligente. E essa causa inteligente é a presença do Espírito imortal. Então, para nós, a nossa visão de universo, ela é diferente da visão de universo de um pesquisador, de um cientista. Então, isso é a primeira coisa que nós precisamos estabelecer de compreensão para quando nós, por exemplo, nós lermos um artigo científico, nós termos completa ciência de que eles não acreditam nem em Deus e espíritos. E que mesmo que lá esteja escrito a palavra espiritualidade ou espírito, não tem para eles o mesmo significado que tem para nós, que somos espíritas. Muito bem. Para a doutrina dos espíritos, nós sabemos que Deus é que criou todas as coisas. E nós sabemos também que toda a matéria que nós conhecemos e que podemos pesar, quantificar, e até mesmo daquela matéria que nós espíritas conhecemos que não podemos pesar e nem quantificar, ela vem toda de uma única fonte, que é a do fluido cósmico universal. Então, para nós que somos espíritas, toda a matéria existente, para nós, ela deriva do fluido cósmico universal. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. E talvez aí vocês estejam fazendo uma reflexão e talvez pensando, Enir, a matéria, né? Vocês devem estar pensando assim, a matéria que é formada, os mundos espirituais, as colônias espirituais, como, por exemplo, nosso lar, ela deriva do fluido cósmico universal? Sim, também a matéria que é formada, os mundos espirituais, as colônias espirituais,
elas derivam do fluido cósmico universal. Então toda a matéria tem para nós uma derivação única, que é do fluido cósmico universal. Então tudo aquilo que não for matéria, nós temos então que entender que ali está a presença de Deus, ou aquela ali representa o elemento inteligente, o espírito imortal, que somos nós. Então, existem para nós dois elementos gerais no universo. Um é o princípio inteligente, que vai chegar a ser o espírito depois de uma série de passagem pelos reinos da natureza, pela passagem do reino vegetal, do mineral, do vegetal, do animal, até chegar ao hominal. Então o princípio inteligente deixa de ser um elemento inteligente e passa então a ser denominado de espírito, porque espírito é o elemento inteligente individualizado. Ok, gente? Espero que esteja ficando aí para vocês. Qualquer coisa, vocês vão deixar aí as perguntas para que eu possa responder. Espero que até esse instante esteja ficando claro para todos nós. Por isso que eu fiz questão de colocar aí para vocês os slides, que é para facilitar o entendimento, porque na visualização a gente facilita o entendimento. Então os espíritos superiores, eles nos esclarecem que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Então, não só o fluido cósmico universal, ele gera tudo que nós conhecemos de matéria, gera esse corpo físico que nós temos, ele gerou o planeta Terra que nós moramos, mas ele vai gerar também o nosso perispírito, que é o assunto da nossa noite. Ok, gente? Bem como é importante também sabermos que todos nós estamos mergulhados dentro do fluido cósmico universal, como os peixes estão mergulhados no aquário. Ok? Então vamos lá, qualquer dúvida vocês vão me colocar aí do ladinho para que eu possa dar uma explicação. No livro A Gênese, capítulo 14, que é onde vai tratar especificamente desse assunto todo que nós também estamos conversando, sobre o fluido cósmico universal, lá os espíritos eles nos informam que basicamente o fluido cósmico universal ele vai existir em dois estados. Basicamente, é uma forma apenas didática, tá, gente? Que é a matéria ponderável, que é essa do nosso mundo, que é essa que forma o nosso corpo, que essa matéria pode ser pesada, pode ser quantificada, pode ser sentida, pode ser percebida pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos corporais. E existe a matéria imponderável, é aquela que nós não temos aqui na Terra instrumentos para medi-la, quantificá-la. Nós não temos como perceber com os nossos órgãos dos sentidos. Essa matéria imponderável é a matéria que vai dar origem ao mundo espiritual, às colônias espirituais. Um exemplo tão conhecido por todos nós, a colônia de Nosso Lar, que é uma colônia de transição. E também essa matéria imponderável é aquela que compõe o nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, ok? Até aí ficou para todos vocês? Preciso saber se está se fazendo um entendimento entre todos. Qualquer coisa vocês coloquem aí para que eu possa respondê-los. Então vamos seguir, não tem dúvida, eu vou seguindo. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na questão de número 93 do Livro dos Espíritos, os espíritos, o Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E é aí que os espíritos nos respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos,
mas ainda bastante grosseira para nós, ou seja, para os espíritos que estão desencarnados. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, nós precisamos desse perispírito para quê? Para nós podermos estabelecer uma livre passagem, ou seja, para nós podermos nos deslocar no meio material. Então, este corpo, nós temos um corpo que eles dizem que é formado por uma substância vaporosa. E esse corpo é que nos permite ingressarmos, estarmos inseridos numa dimensão material, mesmo na dimensão do mundo espiritual, que nós também sabemos que é matéria imponderável, que a gente acabou de ver, que é aquela matéria que não pode ser pesada, que não pode ser quantificada. E aí na nota Kardec coloca assim: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, nós vamos ver que eu botei aqui um abacate, né, com a fruta deliciosa, pelo menos eu acho. Aqui a parte central, que é a semente ou o germe, né, que somos nós, o espírito, nós vamos ter o perisperma, né, em volta dessa semente. Então, isso daqui corresponderia, em volta dessa semente, corresponderia ao perispírito. A parte de fora é a casca. Numa linguagem comparativa, a casca seria o corpo físico, quando nós estamos encarnados. Então, a semente ou o germe seríamos nós, os espíritos imortais. Esse perisperma, que é o que envolve a semente, não sei se dá para ver o meu mouse aqui circulando, que envolve a semente, que é chamado de perisperma, seria o nosso perispírito. E quando nós estamos encarnados, comparativamente, seria essa casca, a casca do abacate. Então, acho que ficou bem tranquilo, bem explicado para todos nós, né, amigos? Estou colocando, estou vendo aí para vocês, a Nilza está colocando que está perfeito. Então, está dando para entender, graças a Deus. Então, vamos seguir. Qualquer coisa que não der para entender, o erro é meu. O que significa, qual é a definição do perispírito desse nosso corpo espiritual? Dizem que peri é em torno, né? Ao redor. E espírito é o espírito. É o envoltório, portanto, é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico. Então, para que nós possamos, né, nos deslocar, termos uma interação, nós temos que ter um corpo espiritual, para que nós possamos ingressar na dimensão da matéria do mundo espiritual e na dimensão da matéria do mundo físico. Então, nós precisamos desse intermediário, que é chamado perispírito. E ele colocou ali, o autor, que é um envoltório sutil, porque a gente já sabe que ele é formado do fluido cósmico universal, da parte mais imponderável desse fluido cósmico universal. Imponderável, a gente sabe que é aquilo que não é quantificado, que não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Mas ele colocou também que é perene, então é um corpo para sempre? Sim, consultem lá a questão 186 do Livro dos Espíritos. Mesmo os espíritos puros, lá Kardec colocou, eles também possuem o perispírito. Então, nós jamais perderemos o nosso perispírito. Ok? Vamos seguir. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 14, item 17, fala assim sobre a origem do nosso perispírito. O perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. Lembra do fluido cósmico universal? É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem o seu princípio de origem nesse mesmo fluido, condensado e transformado em matéria tangível. Então, o nosso corpo físico
também é fluido cósmico universal, só que ele é matéria tangível, matéria ponderada. E o nosso corpo espiritual é formado também deriva do fluido cósmico universal, mas é formado de matéria intangível, imponderável, mas ambos guardam a mesma origem. E é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Por quê? Porque ele está envolvendo uma parte muito nobre, que somos nós, espíritos imortais. Vamos seguir. E aí, na questão de número 94 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Bem verdade, a gente sabe que deriva do fluido cósmico universal, mas essa pergunta tem um cunho mais particular, que a gente vai ver a resposta. Do fluido universal de cada globo. Então, meu perispírito agora, ele foi formado do fluido cósmico universal que envolve o nosso planeta Terra, ou seja, da psicosfera que envolve o planeta Terra. Então, o meu perispírito, ou o nosso perispírito, de nós que estamos aqui encarnados ou não desencarnados, mas que moramos, que residimos ainda no planeta Terra, ele é formado da matéria que circunda o planeta, que envolve o planeta Terra. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. E a gente pergunta assim, mas por quê? Porque o nosso planeta Terra, gente, ainda é um planeta de provas e expiações. Se nós, por exemplo, tivermos que agora nos mudarmos, por exemplo, para um planeta de regeneração, que o nosso ainda não é, mas vamos dizer que a gente agora desencarne e que a gente possa ir morar numa outra morada que já é uma morada de regeneração. Lá os fluidos serão diferentes, a psicosfera será diferente. E aí vocês já devem estar deduzindo, então a psicosfera lá vai ser muito melhor. Exatamente, vai ser muito melhor do que o planeta Terra. Então nós vamos nos utilizar daquele fluido cósmico universal, daquele globo, daquele planeta que agora que a gente está tendo a oportunidade de mudar, conforme o exemplo, para um mundo de regeneração. Ele vai mudar. E aí eu coloquei assim, vocês vão falar, por que a roupa de mergulhador, por que a roupa de astronauta? Porque o perispírito é uma roupagem que a gente vai usar de acordo com o ambiente que a gente está indo. O mergulhador, quando ele vai mergulhar nas profundidades do oceano, ele não tem uma roupa específica para se encontrar, para poder mergulhar dentro daquele meio, cuja densidade, a pressão é totalmente diferente. Se for um mergulhador de águas profundas, ele vai ter que usar aquele escafandro todo especial para que o corpo físico não seja maculado, detonado. Então, da mesma forma, o nosso perispírito, se a gente vai mudar de meio, ele muda também. Então, um outro exemplo, a gente vai ver nas obras de André Luiz, quando André Luiz sai da colônia Nosso Lar e vai visitar, por exemplo, os umbrais, mais umbral grosso, o que acontece? Ele não modifica, ele não vai adensar o seu perispírito, não vai fazer com que o seu perispírito fique mais materializado. Por quê? Porque ele vai para um meio mais grosseiro. Então o perispírito dele também tem que se adaptar àquela realidade. Então foi por isso que eu coloquei as roupas ali, tanto de astronauta quanto de mergulhador, para a gente imaginar, se a gente vai para um lugar diferente, a gente também tem que usar uma roupagem diferente para estar naquele outro meio. Então, da mesma forma que o mergulhador precisa usar uma roupagem diferente, porque ele vai agora para um meio líquido que é diferente, e o astronauta, por exemplo, que vai para a Lua, que é um outro local, nós também, quando nós mudarmos de local, o nosso perispírito também vai sofrer mudanças para se adaptar àquele local para onde nós, espíritos imortais, estamos indo. Foi? Para todo mundo aí? Espero que esteja. Qualquer coisa vocês coloquem. Vou seguir, hein? Se está tudo ok para todo mundo, eu vou seguir fazendo mais e mais colocações. Vamos lá, então. Vamos seguir. Bom, nós tivemos a oportunidade de ver que o nosso perispírito, ele vai ser formado
das camadas, né, da psicosfera, aquilo que envolve o redor do fluido cósmico universal que está ao redor do nosso planeta. Isso aqui, né, é um mapa mostrando as camadas espirituais do nosso, principalmente espirituais, do nosso planeta. Nós vamos ver aqui, olha só. Número 1 é o núcleo interno da Terra, então está lá na Terra. O número 2 é o núcleo externo da Terra. Número 3 é a crosta. Crosta é onde nós caminhamos, é onde onde nossos pés pisam, isso é chamado de crosta. Número 4 é o manto, já está mais relacionado à parte do céu, digamos assim, né? A crosta aqui é a crosta da Terra, tá? Do núcleo que vai formar, que vai envolver o núcleo da Terra, desculpa. A crosta terrestre, sim, o manto é o manto líquido, desculpa, eu já estava indo mais à frente. O manto é a questão líquida que está aqui ao redor. A crosta terrestre é onde nós caminhamos, onde nós pisamos, que é a de número 5, que está aqui, ó, é onde a gente vive, tá? Onde a gente pisa, ok? Que é o número 5. Bom, aí acima nós vamos ter o umbral grosso, que não é a matéria mais quantificada. Até agora a gente viu a matéria que é ponderada, que é o núcleo da Terra, a parte líquida, o núcleo externo, depois a crosta, que é a parte de material sólido, um manto, e depois a crosta terrestre, onde nós pisamos. Quando a gente fala de umbral grosso, a gente já está falando de matéria imponderável, que a ciência não considera, que não tem instrumento para perceber, para quantificar, para medir, para provar, ok? Então, a parte mais próxima de nós vai ficar o umbral grosso. Depois, no número 7 aqui, que vocês estão vendo, vai ficar o umbral médio. Na parte de número 8, nós vamos ter umbral fino, que é isso aqui, ó, onde fica aqui nessa estrelinha a colônia de nosso lar. Olha que interessante, fica no umbral fino. Nas partes para cima, que continuam, nós vamos ter o número 9, arte em geral, cultura e ciência, que são ministérios, onde se reúnem os espíritos para resolver todas essas questões mais elevadas. Número 10, o amor fraterno universal. 11, as diretrizes dos nossos planetas, ou lá onde vão ficar os mentores das nações, que vão ajudar nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador do planeta Terra, a administrar o planeta Terra. O 12 é a abóbora estelar, né? E a gente vai ver que o umbral começa na crosta terrestre e vai até o umbral fino. Então começa da crosta e vai até o umbral fino. Então não sei se vocês perceberam, mas da crosta terrestre para cá, até onde fica a diretriz do planeta, o que está mais próximo do planeta Terra, mesmo nós sabemos que é formado de matéria imponderável, mas é matéria mais grosseira. Mesmo sendo matéria imponderável, é mais grosseira, onde vai estar um umbral grosso. Quanto mais se distancia do planeta Terra, né, da parte da crosta terrestre, mais esses fluidos são mais purificados, são menos densos, são mais rarefeitos, mais quintessenciados. E aí a gente já começa a pensar, então se eu tenho muita evolução, se eu sou um espírito de uma grande evolução moral, é claro que eu vou retirar do meu para fazer o meu perispírito da matéria que fica mais afastada da crosta terrestre. Porém, se eu sou um espírito endurecido, empedernido no mal, eu vou pegar o fluido cósmico, a matéria imponderável, mais próxima da crosta terrestre. Então, são perispíritos diferentes, a gente já vai vendo isso. Quanto mais evoluídos nós formos moralmente, mais nós vamos formar o nosso perispírito com matéria mais suave, mais leve, menos grosseira, menos material. Mas quanto mais a gente for endurecido, mais o nosso perispírito vai ser da mesma maneira. Ficou para todos vocês, amigos? Preciso saber se está indo tudo bem. Foi? Tudo fluindo bem, como está dizendo a Cláudia Serenário. Muito bem. Ótimo. Então, eu vou seguir, tá bom, amigos? Vou seguir. Vamos lá.
Vamos seguir então. A gente já viu que o perispírito deriva do fluido cósmico universal, mas que cada perispírito de cada planeta é diferente, e aí ele está mostrando por que é diferente. Quanto mais evoluído, menos denso é o nosso perispírito. Quanto menos evoluído, mais denso. Nós vamos pegar os fluidos que estão mais próximos da crosta terrestre, ok? Vamos seguindo, então? Muito bem. Espírito, perispírito e corpo. É uma trindade quando nós estamos encarnados. Quando nós estamos desencarnados, nós somos espíritos e temos tão somente o perispírito. Então é isso que nós precisamos entender. Quando encarnados, nós somos alma. Temos um perispírito e temos um corpo físico. Quando nós estamos desencarnados, somos espíritos, perispírito tão somente. Não temos o corpo físico, ok? Então vamos seguindo. Será que o perispírito foi uma coisa inventada? Só existiu para a doutrina dos espíritos? Não. Os pesquisadores verificaram em várias correntes filosófico-religiosas que o que nós chamamos de perispírito, que é a roupa do espírito, ele tinha outras denominações em outras correntes filosófico-religiosas científicas. Para os egípcios era chamado de Ka, para Pitágoras, corpo sutil da alma, para os católicos, alma, para os platônicos, okema, os neoplatônicos, auras, e assim foi. Para o budismo, o Kamarupa, e assim foi. Para a Cabala, o Ruach, eu não sei se é exatamente assim que se lê, para Paulo de Tarso, corpo espiritual. Para Hernanes Guimarães, um pesquisador espírita já desencarnado, ele denominou o corpo espiritual, ou o perispírito, de modelo organizador biológico. Nas obras de André Luiz, ora André Luiz chama o perispírito de corpo espiritual ou mesmo de perispírito, há momentos que ele usa uma nomenclatura ou a outra. Mas enfim, tudo é a mesma coisa, tudo tem o mesmo significado, ok? Então, eu só trouxe isso para que vocês possam se localizar. Quando vocês estiverem lendo outras literaturas, vocês saberem que quando, por exemplo, falar de um corpo astral, um Paracelso, por exemplo, ele está querendo falar também de perispírito, ok? Apenas as nomenclaturas, os nomes foram outros em outras culturas, mas o corpo espiritual já foi falado muito, muito antes de Kardec. Então, vamos lá. Quais as funções do nosso perispírito? Ele guarda funções específicas. E nós vamos ver, principalmente numa obra que eu recomendo muito a todos, quem quiser estudar mais sobre perispírito, é numa obra do Zalmino Zimmermann, chamado Perispírito. É um livro dessa grossura, mas é um livro muito interessante para quem gosta de estudar essa parte. Ele teve um trabalhão de pegar todas as obras de André Luiz, tudo que se falava de perispírito, fez uma pesquisa, colocou nesse livro, tudo que Gabriel Delany falou, tudo que Leon Denis, tudo que Kardec, enfim. E aí ele montou essa obra. E lá ele diz que o perispírito tem, pelo menos de uma forma didática, 4 funções específicas. Uma instrumental, outra individualizadora, organizadora e sustentadora. Vamos ver como é que funciona isso? Instrumental, ele coloca lá. Como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma em sua interação com o mundo espiritual e físico, isso a gente já viu, para que nós possamos, como é que se diz, inteirarmos, né, dentro do mundo, dentro da matéria, tanto a matéria imponderável, atuarmos ou na matéria imponderável ou na matéria ponderável, nós precisamos de um corpo também material, mas de um corpo mais quintessenciado, e por isso nós temos o perispírito. Então, para que nós possamos atuar em ambas as dimensões, tanto na dimensão espiritual quanto na física, nós precisamos ter um perispírito. Então, uma das funções dele é essa, estabelecer esta relação para que nós possamos atuar. A outra função dele é a individualizadora. O perispírito, corpo imperecível da alma, ou seja, ele nunca será destruído, nunca deixaríamos de ter, serve à sua individualização e identificação.
A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório perene, ou seja, que nunca deixaríamos de ter, mostra, refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Então, assim como nós somos únicos, porque não tem ninguém aqui que é igual a ninguém, Deus, apesar de ter feito todos simples e ignorantes, nós somos diferentes uns dos outros. Olha que coisa interessante e ao mesmo tempo difícil de entender. Da mesma forma que nós somos únicos, o nosso perispírito também, por ter uma função individualizadora, ele é único. Então não tem um perispírito que seja igual ao outro, semelhante, mas não igual. Organizadora, organiza o corpo físico de acordo com a ordem da alma. E olha então que interessante. A alma dá a ordem, que somos nós, os espíritos, ele manda para o seu corpo, a alma manda essa informação para o corpo espiritual, e o corpo espiritual, quando está encarnado, ele então vai mandar esta ordem para o corpo físico. Então, o nosso corpo físico, ele é moldado pelo nosso perispírito. Então, porque a gente costuma falar assim, né? Que o nosso perispírito parece com o corpo, mas é o contrário. O nosso corpo é que parece com o nosso perispírito, porque é ele que organiza o corpo físico, ok? Ele também tem uma função sustentadora, o perispírito impregnando-se de energia vital. Quando a gente vai encarnar, a gente vai absorver fluido vital, a gente sabe disso, é uma outra história, mas a gente já sabe disso. Então ele coloca assim, o perispírito impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois da vida adulta durante o tempo necessário. Então o perispírito, quando nós vamos encarnar, ele vai se encharcar de fluido vital e vai transferir, né, esse fluido vital na medida das necessidades do corpo físico, ele vai transferir o fluido vital e vai nos manter vivo o tempo que for necessário. Entre aspas, né? Se nós não soubermos usar bem a nossa encarnação, nós saberemos que não seremos completistas. Podemos então morrer antes do tempo? Sim, quando nós abusamos, não cuidamos bem da nossa saúde física e mental, nós podemos sobrecarregar esse corpo físico e, por conseguinte, ele gastar uma grande quantidade de fluido vital e virmos a desencarnar antes do tempo de planejamento da espiritualidade. Ok, amigos? Preciso saber se está tudo de conformidade, se vocês estão conseguindo, se eu estou conseguindo me fazer clara para todos vocês. Qualquer coisa, por favor, coloquem aí que não está bem explicado para que eu possa retornar à explicação, ok? Então vou seguir, estou acreditando que vocês estão me entendendo. Vamos seguir. Propriedade do perispírito, misericórdia, tem tudo isso? Sim, o perispírito tem todas essas propriedades. Que se porventura, esta noite, nós não conseguirmos fechar sobre todas essas propriedades, eu vou pedir licença a vocês para trazer esse mesmo assunto, dando seguimento a ele na próxima semana, ok? Vocês coloquem aí nos comentários se está ok, se eu não der conta de terminar todas as propriedades, se eu posso seguir com esse assunto na semana que vai seguir, na próxima. Então, ele tem como propriedades a plasticidade, a densidade, a ponderabilidade, a luminosidade, a penetrabilidade, a visibilidade, a tangibilidade, a sensibilidade global, a sensibilidade magnética, a expansibilidade, que é uma propriedade muito importante para nós entendermos a mediunidade. Sem essa propriedade não existe mediunidade. A bicorporeidade, a unicidade, a perenidade, a mutabilidade, a capacidade refletora. E ainda temos o odor e a temperatura. Desculpe, a temperatura. Vamos ver a primeira propriedade do perispírito. A primeira propriedade do perispírito é a plasticidade. A plasticidade são as alterações morfológicas que ocorrem em função dos contínuos comandos mentais do espírito. Em decorrência desta propriedade,
temos a expansibilidade, que confere expansão e exteriorização do perispírito nos fenômenos de desdobramentos e doações fluídicas. Então, a plasticidade é a capacidade de nós modificarmos o nosso perispírito ao comando da nossa mente. É claro, o espírito dá a ordem para o perispírito. E o perispírito, então, ele vai se modelar de acordo e de conformidade com as informações do espírito. E é aí que nós vamos, por exemplo, termos notícia na literatura espírita, principalmente a complementar, as obras de André Luiz são riquíssimas. Nós vamos ter, por exemplo, os casos de zootropia, ou seja, de transformações do perispírito em figuras animalescas, como, por exemplo, no caso da licantropia, da mudança de aparência de forma humana para a forma de lobo, por exemplo. É um exemplo. Nós vamos ver isso muito na literatura de André Luiz, a mudança que pode sofrer o perispírito em decorrência, por exemplo, de sentimentos de culpa. É uma obra que vai tratar muito bem sobre os casos de zootropia é a obra Libertação. A obra Libertação, ela vai detalhar, ela vai estar falando das trevas, que é uma das camadas que também vão envolver o nosso planeta, que fica da crosta, da onde nós caminhamos para baixo, que eu nem citei isso para vocês. Mas lá, esse livro Libertação vai falar de uma colônia trevosa que era liderado por um espírito chamado Gregório, e lá eles vão informar os fenômenos da zootropia, principalmente a licantropia, que é a mudança morfológica do perispírito da forma humana para a forma de lobo, através de processos de culpa, de indução hipnóticas daqueles espíritos trevosos que fazem uns para os outros. Então lá vocês vão encontrar uma referência maior sobre a zootropia e especificamente a forma de lobo, que é intitulado licantropia. Mas o perispírito pode tomar outras formas animalescas, como formas de cobras, de aves grotescas e etc, etc e tal. Então o perispírito, por essa propriedade, a plasticidade, ele pode se modificar, não só para uma estrutura inferior de subjugação, mas também para outras formas morfológicas, como, por exemplo, as formas de espíritos, quando eles se mostram, os espíritos superiores, com a forma que você pode tomar de outras vidas. Então, o espírito pode aparecer para nós, por exemplo, em vidência, em forma de uma outra aparência que ele guardava numa outra existência, de uma outra vida dele. Eu vi aqui uma informação que a Nilza colocou assim, licença concedida, eu não entendi muito. Ah, deve ter sido alguma coisa aqui que ela aprovou. Então tá bom. Então, a mudança de forma do perispírito tanto pode ser de forma negativa como positiva. Nós vamos ver, por exemplo, no livro dos médiuns, na parte que vai falar do laboratório do mundo invisível, que lá o Kardec nos informa que os espíritos podem se apresentar para nós com a aparência não só da sua última existência, mas de outra existência. Quanto mais evoluído for o espírito, mais ele pode usar essa propriedade do perispírito com maior liberdade de ação. Então, um espírito superior, ele pode se mostrar para nós, não com a aparência que ele tinha na sua última encarnação, mas talvez de 10 ou 20 reencarnações atrás. Mas só goza dessa liberdade os espíritos com maior nível evolutivo. Os espíritos de menor nível evolutivo, no máximo, eles vão se apresentar na forma da sua última existência corporal, porque ele ainda não guarda grandes conhecimentos e habilidades para modificar tanto o seu perispírito assim. Ok, gente? Podemos seguir? Estou seguindo. Então, isso é uma das propriedades do perispírito. Mas, claro que o perispírito tem várias outras.
Uma outra propriedade é a densidade do perispírito. Está lá escrito. Propriedade que trata das medidas de peso, ponderabilidade e de luminosidade, frequência vibratórias, mental, ambas relacionadas à evolução do perispírito. O que é densidade? Vamos pensar lá na escola, quando a gente estudou, a gente viu que a água, por exemplo, ela pode se mostrar ou se apresentar para nós em 3 grandes estados. Por exemplo, no sólido, no líquido e no gasoso. Nós vamos ver que, por exemplo, em estado sólido, a água se encontra com maior densidade, ela é mais densa. Na água, quando a água está no estado líquido, ela é menos densa. E quando ela está no estado gasoso, menos densa ainda ela é. Então a gente já vai vendo que a propriedade de densidade do perispírito, ele guarda relação com a evolução moral do espírito. Quanto mais moralizado é o espírito, menos denso é o seu perispírito. Então é inversamente proporcional. Vamos dar outro exemplo. Quanto menos evoluído moralmente é um espírito, mais denso é o seu perispírito. Ficou, gente, para todos vocês? Vou falar de novo. Quanto mais evoluído é um espírito, menos denso é o seu perispírito. Quanto menos evoluído é o espírito, mais denso é o seu perispírito. Então vamos lá. Muito bem. O que será essa balança, hein, gente? Vamos lá. Opa, foi. A outra é a ponderabilidade. O perispírito pode ser medido não pelos nossos instrumentos. Nós não temos uma balança que possa medir quanto pesa o meu perispírito. Não, aqui na Terra a gente não tem uma balança. Mas no mundo espiritual, ele pode ser ponderado, sim. Ele pode sofrer o processo de ponderabilidade, de ser pesado. Então a gente vai ver lá a definição primeiro. Ponderabilidade. Formação de matéria sutil quintessenciada. O perispírito é formado de matéria quintessenciada. O corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumento até agora conhecido. Nós aqui na Terra não temos uma balança que possa pesar o nosso perispírito. Não existe um instrumento. Assim, sobre o aspecto físico, seria praticamente imponderável. Não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem o seu peso específico que varia de acordo com a sua densidade. O que a gente viu? Que quanto menos evoluído é o perispírito, mais denso ele é. Então é claro que se o perispírito for muito denso, ele vai ter uma ponderabilidade maior do que aquele que tem um perispírito menos denso. Porém, aqui na Terra, a gente não tem um instrumento para medir o nosso perispírito. Mas lá na espiritualidade, eles poderiam dizer que o espírito endurecido tem um perispírito com um peso maior do que um espírito de nível superior. Ok? Só para a gente entender. Luminosidade. Guarda relação com as outras as duas últimas propriedades que nós citamos. Luminosidade ou irradiação. Como muitas outras características, assim como a luminosidade, também desponta como característica particular de cada espírito e seus condicionamentos morais evolutivos. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem a condição de luminosidade do espírito. Então, um espírito que é muito atrasado moralmente, o perispírito dele não vai ter luz, basicamente. Vai ser um perispírito opaco. Mas um espírito de uma grande evolução moral, o perispírito dele vai guardar uma luminosidade imensa. Ele vai irradiar para tudo quanto é lado. Imagina nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deve ser algo fantástico. Espero que esteja tudo bem. Gente, olha, nós não vamos conseguir terminar. Eu estou verificando que não vai ser possível terminar. E aí eu preciso saber de vocês têm que colocar ali no chat, se na próxima semana nós poderemos dar seguimento a esse assunto. Mas ainda dá para a gente falar mais alguma coisa ainda. Vamos ao próximo?
Ah, que será isso, hein? Uma chave se encaixa perfeitamente no buraco da fechadura. É o côncavo e o convexo. Então, o que será que quer dizer essa propriedade do perispírito? Essa propriedade do perispírito chama penetrabilidade, capacidade de atravessar barreiras físicas, se presente as necessárias condições mentais. Então, o perispírito pode atravessar as portas e as paredes? Pode, por a sua propriedade de penetrabilidade. As moléculas do perispírito são diferentes da disposição das moléculas do mundo físico. Então, vamos imaginar que o nosso mundo físico são essas bolinhas pretas que eu coloquei aqui, de propriedade mais grosseiras, mais pesadas, né? E as bolinhas brancas são o nosso perispírito. Então, elas podem perfeitamente passar aqui pelos espaços entre as bolinhas pretas, no espaço intermolecular, porque o perispírito tem uma formação diferenciada da nossa matéria. Um outro nível de entendimento é entender justamente isso aqui, o côncavo e o convexo, né? A abertura. O nosso perispírito seria como essa chave que atravessa o buraco da fechadura. O seu espaço molecular é diferente, então ele pode atravessar. Mas isso é claro, gente, a gente não pode esquecer que está de acordo com a evolução moral do espírito. Quando o espírito é muito atrasado, lembra? O perispírito dele é muito denso, muito denso. E aí, então, ele não vai conseguir passar por essas barreiras físicas, porque ele não vai ter condições pela sua densidade do perispírito. Eu gosto muito de citar aqueles que já tiveram a oportunidade de ver o filme Ghost, lembra? No metrô. A gente vai ver que os espíritos mais grosseiros não conseguem, eles não entendem e não conseguem passar. Já alguns espíritos um pouquinho melhor, eles já conseguem passar por algumas barreiras, ok? Espero que tenha ido para todos. Gente, eu vou parar por aqui porque está faltando 5 minutos para nós terminarmos. Nós fomos até a 5ª propriedade do perispírito. Eu gostaria muito, se vocês me permitirem, que na próxima semana nós possamos dar continuidade a esse estudo. Ah, que bom, vocês estão aí consentindo, espero que todos queiram. E na próxima semana a gente pode terminar as propriedades e até enriquecer com mais assuntos sobre o perispírito, ok? Então, que ótimo, que ficou tudo certo. Ah, que bom que vocês conseguiram entender e que eu consegui me fazer entender, né? Porque quando a pessoa não entende, é porque nós não conseguimos fazer claros nas nossas explicações. Então, nós vamos à nossa prece final e na próxima semana eu vou marcar ali onde nós paramos e nós vamos, então, na próxima semana, dar prosseguimento a este assunto, ok? Então, vamos à nossa prece. Eu peço que todos vocês, nesse instante, a gente possa se unir em pensamentos para vibrarmos pelo nosso planeta Terra, principalmente para todos os profissionais que estão na linha de frente do Covid, que possamos nós não só orarmos por eles, mas respeitá-los. E como a gente vai respeitar esses profissionais? Fazendo a nossa parte na prevenção, a parte que nos cabe fazer na prevenção. Então, esse é o maior respeito que nós podemos ter pelos profissionais que estão dando a sua vida pela vida de tantas outras pessoas. Vamos à prece. Senhor Deus, nós te damos graça por todos os momentos da nossa vida. Sem o teu amor, sem a tua misericórdia, jamais nós estaríamos aqui e teríamos tantas oportunidades, não só de aprendizado, mas também a oportunidade de trocarmos as nossas vibrações de paz e de amor. Que a nossa prece envolva esse planeta, enchendo de conscientização, de paz, de amor. Que essa prece possa invadir os nossos lares, tornando os nossos lares um pouco mais harmoniosos, para que se faça o entendimento entre nós. Que ela possa caminhar através dos nossos pensamentos, ir na direção daqueles que passam pelos nossos pensamentos e que temos por eles preocupações.
Que essa nossa prece possa envolver a todos aqueles que são motivos das nossas preocupações. Que a nossa prece também, Senhor, possa ir em todos os cantos desse planeta, onde as trevas, as dores e as dúvidas ainda imperam. Possa ir até os umbrais e ela possa auxiliar aos irmãos que ainda se sentem presos às ilusões da matéria, para que possam, Senhor, se desprenderem e seguirem o caminho da evolução espiritual. Que a nossa prece possa envolver os suicidas, que a nossa prece possa ir até os cárceres, levando um pouco mais de amor, de paz, de aceitação e resignação àqueles corações. Que a nossa prece, Senhor, possa nos fortalecer para vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, que é ainda o orgulho e o egoísmo que temos dentro de nós. E que a nossa prece, Senhor, possa chegar até Ti em forma de agradecimento eterno por tantas oportunidades que nós temos e que ganhamos com a doutrina dos Espíritos. Gratidão, Pai. Que a Tua paz e Teu amor fique conosco durante toda essa semana. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês pela paciência. Uma boa noite para todos, de muita paz e de muito amor. Obrigada.